Senhor presidente, senhores vereadores, cidadãos fazendenses, boa tarde. Quero lembrar uma figura que existiu no Brasil, que veio para o Brasil em 1553. 53 anos depois que Cabral chegou no Brasil, essa pessoa veio para o Brasil. O nome dele era José de Anchieta. E ele fez o José de Anchieta também era poeta. Claro que ele usava mais o poema dele para a catequização dos índios, principalmente, fazia teatro para catequizar os índios. Mas ele tem um verso em que ele fala da política no Brasil na época, 1553. E ele fala assim: o Brasil, que sem justiça andava muito cego e torto, vós o metereis no porto, se lançar de si a cobiça, que de vivo o torna morto. Interessante, né? Nos primeiros 53 anos do Brasil, o padre José de Anchieta, que foi um grande cidadão brasileiro, ele foi o padre que realizou a missa em São Paulo, na fundação de São Paulo. Ele é um padre jesuíta. Os jesuítas não eram fracos. Os jesuítas, quando Inácio de Loyola Brandão fundou a Companhia de Jesus, ele foi responsável, essa companhia, por fortalecer novamente a Igreja Católica, que estava desprestigiada. Justamente porque esse grupo de padres centralizou na figura de Jesus. Jesuítas, colocaram Jesus no centro. E esse padre, então, ele fala que o Brasil, já naquela época, andava sem justiça. Olha, quem sabe aí o padre, né? Há quase 500 anos atrás, ele já disse: o Brasil precisa de justiça. Agora nós estamos vendo a justiça brasileira querendo funcionar. Ora, gente, nós temos que apoiar a justiça do Brasil. Os juízes podem cometer erros? Podem. Mas nós não podemos, por causa de um erro aqui, outro erro ali, condenar a justiça brasileira e desmoralizar a justiça brasileira. É hora de nós apoiarmos. Nós estamos hoje na mão da justiça. Porque os políticos se desmoralizaram muito. O executivo desmoralizou os políticos. Mas agora é hora da justiça trabalhar e trabalhar direito, de maneira correta, para que o Brasil saia dessa crise. Não adianta se apressar, não adianta muitas acusações. Agora é a justiça que tem que se pronunciar em cima de fatos concretos. Então, sem justiça andamos cegos e tortos. Como dizia lá o padre. Mas eu gosto de padre, gosto de pastor, e gosto de pessoas de fé, porque sempre tem um porém, sempre tem um mas. E ali fala o padre: vós o metereis no porto. Nós podemos colocar o Brasil no porto. Para essas pessoas lá da época, você levar 3 meses numa caravela para atravessar o oceano, sendo atormentado por tempestades ou por calmarias, porque se tivesse uma tempestade era muito perigoso, mas se o mar tivesse muito calmo e não tivesse vento, a caravela podia ficar presa no meio do oceano numa calmaria. Aí era sede, era fome. Então, tanto o vento demasiado quanto a calmaria era perigoso. Por isso ele fala: meter a caravela no porto. Significa ter habilidade de capitão para atravessar um oceano numa embarcação frágil e levar ao porto. Então, nós precisamos levar o nosso Brasil ao porto. Passar por essa crise, por essa tempestade, porque existe um propósito maior para o Brasil. Ele tem que chegar ao porto, ao seu destino, tem que cumprir seu destino, tem um propósito maior. E aí o padre também, muito sabiamente, já dizia que é necessário para conduzir o nosso país, a nossa nação, o nosso estado, a nossa fazenda Rio Grande ao porto, é preciso lançar de si a cobiça, que de vivo o torna morto. Ora, gente, é preciso lançar fora a cobiça, que faz com que as pessoas queiram mais do que necessitam. Invejem, procurem alcançar coisas que às vezes não são para elas. E
essa cobiça desenfreada que tem levado tantas pessoas